É... Galera, no mais, olha lá. Valeu, Isa. Deixa eu agradecer lá, né? Pronto, agradecido. Tá aumentando, vamos ver quem tá entrando lá. Opa. Matheus Reiser. Fala, Maria, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, professor. Só na correria aqui. Não vejo mais a Normal. luz do dia. Que horas são aí agora? 5h05, só que tá um breu aqui. Começa a amanhecer tipo umas 4h30, começa a amanhecer 8 da manhã. Caramba. Acordou, caiu da cama hoje. Não, tipo, é que eu vou pro trabalho bem cedo. Aí eu saio e não dá pra ver a luz. Tá Eu trabalhando volto. com o quê? Uma pergunte? Cara, eu faço algumas coisas, não tenho um trabalho definido no lugar onde eu tô. É? Mas eu basicamente mexo com umas pistolinhas de silicone. Da hora. Tipo, tem umas que são bem bacanas de fazer, que são elétricas, assim. É Aham. uma parte bem massa. Mas tem umas que são muito chatas. É. Muito legal, muito legal. Parabéns aí pelo casamento. Não sei se eu já te dei parabéns pelo casamento. Se eu não te dei parabéns pelo casamento, né? Pela vida Obrigada, nova que você professor. tá tendo aí. Show de bola. Saudade de te ver aqui, né? Mas eu sei que você tem que correr aí pro trabalho. Fala, Brisa. A Brisa não vai me responder. Camille. Boa tarde, VHS. Boa tarde, Brisa. Enzo, Rigotti, Igor, Nath, Thales. Borges, acho que já deu ele lá naquela hora, né? A barba eu só vou tirar quando voltar ao presencial, galera. Para quem me mandou no privado ali, tá? Só vou tirar quando for voltar no presencial, eu tiro a barba. Enquanto isso, deixa ela crescer. Mentira, não sei se vou aguentar porque tá me coçando demais. Eu acho que vou tirar antes. Mas a hora que eu não aguentar, eu tiro, tá? Galera, a gente tá em... o reforço amanhã o reforço é presencial, tá, galera? A gente não tem mais o reforço Zoom. Caso você tenha alguma dificuldade, professor, eu queria muito participar do reforço, né? Mas não consigo ir no presencial. Eu posso tentar verificar para a gente colocar uma câmera gravando, mas eu não consigo daí dar atenção com chat e coisa e tal. O pessoal não tem mais medo de Covid por aí? A gente tem que agradecer aos pais que responderam, tá? Isso aí. Eu tenho medo do Covid, né? O reforço presencial, a gente tem todo o distanciamento social aqui dentro da sala. Então. A galera não tá falando, professor, mas o negócio do Covid tá bem feio por aí. Não, eu sei. Eu compreendo, né? Se viessem me questionar, cara, eu não voltaria. Mas houve uma pressão por parte de sindicato e houve uma pressão por parte de alguns pais de que, olha, as coisas já têm que voltar a funcionar. Eu sou contra. Mas como eu sou, né, uma parte mínima do sistema, eu simplesmente obedeço às ordens que me dão. Eu vou me proteger do jeito maior jeito possível, vou de máscara, aquele escudo, né, o face shield, e distância de todo mundo. Aqui eles voltaram tudo e veio segunda onda. Agora eles estão pedindo para ficar em casa. Infelizmente vai ser assim até a vacina, mas essa semana agora já soltaram, acho que foram 3 empresas que já soltaram a eficácia da vacina. Aí agora vem aquele processo de registro dentro da Agência Nacional de Saúde, né, de Vigilância Sanitária. Vamos torcer para que esse processo seja rápido. Sim. É uma vacina meio estranha, porque se a gente for comparar com as pandemias anteriores, ela saiu muito rápido, mas... Então, Maria, já que você questionou isso, né, eu vou atrás, eu dou uma pesquisada sempre, porque existe um discurso que fala assim, tipo, o vírus da China, vacina da China.
Você nunca teve, lógico, você vai me falar outras doenças que já tiveram um financiamento coletivo como o corona, mas nenhum deles teve tanta gente empenhada em encontrar essa vacina. Foi muito dinheiro. Você vê a Organização Mundial de Saúde coletando dinheiro do mundo inteiro, várias e várias empresas se unindo, fazendo testes em mais de um lugar, né? Então você pega, por exemplo, a Oxford. Poxa, em quantos lugares estão sendo testadas, né? A da China, em quantos lugares estão sendo testadas? Então, é natural que seja um pouco mais rápido. Mas isso nunca aconteceu. Cara, são situações muito distintas. Isso nunca tinha acontecido no mundo, de você ter tanta gente, tanta empresa, tanta tecnologia, tanto dinheiro investido na busca de uma vacina. Então, É muita gente mesmo. é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E sendo testado no mundo inteiro, né? Sim. Quando você pega outras vacinas, você tinha algo muito específico. O pessoal de Oxford fazendo só em Oxford, o pessoal da China fazendo só na China, o pessoal de outros lugares fazendo só, né? Então, é normal que seja diferente das outras vezes, porque o processo foi diferente também. Sim. E a gente também tá falando de um vírus muito mais forte do que a gente conhecia, né? Então, que nem teve um colega meu que veio falar, mas veja bem, porque quando teve lá em 2000 e pouquinho, aquela primeira gripe chinesa, né, asiática, que falavam, é o primeiro SARS, né? Cara, você também encontrou uma solução rápida, né? Mas não foi a vacina. Não foi exatamente a vacina, mas você tinha um tratamento. Foi encontrado super rápido. Se você pega a gripe aviária, cara, quando chegou no Brasil, praticamente ao mesmo tempo que chegou no Brasil, ela não era tão transmitível como o Covid, né? Mas ao mesmo tempo que chegou no Brasil, já chegou o Tamiflu, né? Olha, os estudos já acharam um jeito de tratar, um tratamento, né? Então, para essa, quando chegar a vacina, cara, puxa vida, pode me dar aqui onde for, se for gotinha, se for no braço, onde for, eu tomo essa vacina. A gente tem que... Não dá para ficar nesse medo de que uma nova ordem mundial vai ser através dessa vacina. Você vai me desculpar. Até porque para a vacina chegar em mim vai passar por muita gente antes. A gente vai saber o resultado das outras pessoas. Exatamente. Tá bom? Galera que já está mais acostumada, eu vou compartilhar a tela. Temos alguns exercícios para resolver. Eu peguei exercícios... Vocês vão falar assim, nossa, professor, que exercício bobinho esse, né? Realmente, nenhum dos exercícios que eu vou colocar hoje tem um nível de dificuldade extremo, tá? E aí a gente faz esses exercícios, discute um pouquinho sobre isso, né? E aí a gente pode finalizar bem a aula, tendo, né, consciência, vimos alguns exercícios. A ideia dessas aulas do Zoom, né? No caso, Maria não vai fazer o Enem, é a gente visualizar, né? Já que você está aí hoje, a gente está visualizando como é que o Enem cobra alguns conteúdos de matemática, tá? Então eu escolhi algumas questões do Enem para isso, tá? Vamos lá. Vamos lá, eu vou responder as pessoas que me mandaram no chat lá. Como faz para participar do reforço? Cara, foi mandado para todos os pais, uma pesquisa. Aqueles que se interessavam em mandar no presencial responderam a Marcele. E aí a Marcele passou os horários. Professor, eu não recebi alguma coisa assim. Entre em contato com a Marcele, ela tá lá no grupo do WhatsApp. Entre em contato com ela, tá? Fala assim, Marcele, eu gostaria de participar, qual é o horário, né? E aí ela vai te passar, provavelmente, ela te diga como que funciona, tá? Mas é toda quinta-feira, matemática é toda quinta-feira. Não teria como transmitir para quem não pode ir? Vamos fazer o seguinte. Eu não garanto algumas coisas. Por exemplo, eu até posso transmitir, ok? Mas eu não posso, por exemplo, ficar falando, tipo, vamos ver o que estão falando aqui, qual é. Eu não consigo dar atenção total, tá? Mas professor, e se não vier ninguém no presencial? Aí a gente tenta esquematizar alguma coisa ali na hora, tá? Nem que eu acesse ali para a gente...
porque daí eu vou ter que montar, eu vou colocar com o meu celular em um tripé, pelo menos para você ver o quadro e ter o áudio, tá bom? Não duvido que ninguém vá no reforço. Cara, são coisas que não dependem de mim, né? Thales, só te respondi. E aí, olha os últimos mensagens do chat, né? Já olhei. Justo. Obrigado, Eló, pelo justo. Eu acredito que seja pela minha resposta. Vamos lá, galera. Então, deixa eu ver quantos exercícios eu peguei. Eu peguei 6 exercícios. Vocês vão ver que o nível dos exercícios são bem de boa, né? Olha só esse exercício de 2015. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. O aluno, ele lê isso, né? Ele fala ali, ó, disponível em notícias agrícolas, para lá. O aluno lê isso, ele já fala, meu Deus, ele não disse quanto que aumentou, ele não disse quanto que baixou. Aí ele vai para o comando da questão, que diz assim, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Aí até talvez bata o desespero. Caraca, como é que eu vou saber? Ele não disse quanto que aumentou. Só que esse valor que ele está pedindo, né? A quantidade em quilogramas de soja exportada para o Brasil no mês de julho de 2012 foi... Em julho de 2012, foi exatamente o valor que ele deu no enunciado. No enunciado estava lá, 4,129 milhões de toneladas no mês de julho. Olha só, 4,129 milhões de tonelada. O que acontece? Né? Deixa eu dar uma arrumada aqui na imagem, não sei se vocês conseguem visualizar ali o quadro, né? Isso aqui que ele escreveu está em toneladas. O que ele quer é que você transforme isso aqui para quilos. E o que ele está pedindo de verdade ali, né, é que você transforme isso aqui em notação científica para você colocar em quilos. Então, primeiro passo, eu tenho que saber escrever 4,129 milhões utilizando uma notação científica. O que seria 1 milhão, por exemplo, né? Isso aqui seria 4,129 vezes 1 milhão. Olha, milhão. 4,129 vezes 1 milhão. Opa, de tonelada. O que é tonelada? Tonelada é 1.000 quilos. Então, eu posso mudar uma tonelada por 1.000 quilos. Então, na verdade, o que a gente tem é essa conta aqui, né? O detalhe é que 4,129 já está em notação científica, né? Já é a introdução, 4,129. O que a gente precisa fazer é mudar esses valores. Opa, 1 milhão é uma potência de base 10. 10 elevado a quanto, né? Eu tenho 6 zeros, então 10 elevado a 6. Vezes 1.000 quilos. 1.000, 3 zeros, 10 ao cubo. Isso aqui está na unidade quilo. Agora eu só preciso juntar essas duas potências de base 10, né? Potências de mesma base, repete a base, então vai ficar 4,129 vezes, repete a base, soma os expoentes. 6 mais 3, 9 quilos. E tá aí, né, o resultado, e torce para ter essa opção lá, opção C, né? 4,129 vezes 10 a nona. Não sei se todos vocês conseguem enxergar ali, né? O quadro, não sei se como é que fica para vocês. Vou interromper o compartilhamento, porque daí eu sei que vou destacar para todas as pessoas. Eu acho que isso aqui fica legal para vocês, né? Então a gente fez a transformação desse texto que estava lá para o valor em notação científica usando a unidade de quilos, tá? O maior erro dos alunos para esse tipo de questão, o erro de querer transformar milhão e transformar errado e esquecer de transformar tonelada para quilo, tá? Então, é uma questão de nível fácil? Posso errar por descuido? Sim, porque o aluno lê rápido e fala, milhão, 10 elevado a sexta. E aí, se eu não me engano, tem essa opção do 10 elevado a sexta, né? Tem, é o item B, né? Então, daria esse probleminha aí, ok?
Pergunto se alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício. Eu acredito que não, mas vou abrir, né? Se houver a pergunta. Deixa eu ver o bate-papo fica fechado aqui. De boas, beleza. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício está aí, né? Também de 2015. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Qual é o assunto abordado nessa questão aí, né? Proporção. Por quê? Vocês aprenderam isso muito dentro do ensino fundamental 2, por exemplo, quando vocês estiveram em geografia, aquela parte de escala, né? Vocês tiveram, se não me engano, no 7º ano, dentro de geografia, a parte de mapas, né? Leitura de mapas e tudo mais, onde vocês tinham essa questão de escala. Na verdade, esse exercício é uma questão de escala também. É uma regrinha de 3 básica que você vai ter que utilizar, né? Por quê? Porque você tem o comprimento da caneta normal, né? Na real, assim. Puxa, segurei a caneta, assim como eu tenho o comprimento dela na fotografia. Então, quando eu vou trabalhar com escala, gente, eu trabalho com uma ideia assim, ó. Valor real, valor na fotografia, valor no mapa, valor onde for. Fotografia, vou colocar aqui porque o exercício cita a fotografia, tá? E aí eu consigo fazer comparação. Por exemplo, a caneta no real, né, no palpável, vale 16,8 centímetros. Na fotografia, quando você olha no enunciado, ele tem ali 1,4 centímetros. A razão entre esses dois valores, ela é válida sempre que eu for comparar real, fotografia. Então, por exemplo, né, vou pegar ali o comprimento da pegada. Vou colocar aqui o comprimento, tá? O comprimento da pegada na fotografia é 3,4 centímetros, ó, 3,4 centímetros. No real, eu não sei, é o que ele quer saber. Vou chamar de X. A largura, eu não sei a largura real, vou chamar de Y. Né? Mas eu sei que na fotografia a largura é 2,2. E aí o que eu preciso fazer? Se eu sei que são proporcionais, né? É importante a gente ter essa ideia do que é proporção, eu posso usar a regra de 3. Eu vou usar isso aqui primeiro, ó, para calcular a regra de 3. Lembrando que quando eu vou trabalhar com regra de 3, tem aquele estudo, né? Ah, professor, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Quanto maior o desenho na fotografia, quanto maior a medida na fotografia, maior ela vai ser na real. Então, diretamente proporcional. Só multiplicar cruzado, né? Então, eu teria aqui 1,4 vezes x é igual a 16,8 vezes 3,4. Preciso fazer esse produto aqui, vamos lá. Vou fazer aqui do ladinho, 16,8, 3,4. 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 6 dá 24. 24 com mais 3, 27. 4 vezes 1, 4 com mais 2, 6. 3 vezes 8 dá 24. Coloca um 2 aqui em cima agora. 3 vezes 6 dá 18. 18 com mais 2 dá 20. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2, 5. Somando, 2. 7 mais 4 vai dar 11. 1 mais 6 dá 7, com mais 0, 7. 5. 2 casas decimais aqui. 2 casas decimais aqui. Então, 1,4x é igual a 57,12. X é igual a 57,12 divididos por 1,4. E talvez a dúvida que surge agora é, tá, professor, como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vim olhar ali as respostas, né? Porque se eu descobrir uma das respostas, o comprimento ou a largura, eu já acho a resposta. Porque não tem nenhuma repetida, isso é bom. Tá? Vou pagar aqui o produto e vamos fazer essa divisão que a gente tem ali. Como é que a gente vai fazer a divisão? 57,12
divididos por 1,4. Divisão com decimal, temos que lembrar que o primeiro passo é igualar as casas decimais. Então, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho uma, iguala com zero, e tira vírgula. 5.712 divididos por 140. Vai dar 4, né? 4 vezes 140 dá 560. 560. 571 menos 560 vai dar 11. Desce o 2. 112 divididos por 140 não dá. Põe vírgula, 0. E aqui põe um 0. 1.120 divididos por 140 vai dar por 8, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 11. 1.120 menos 1.120, 0. Não sei se ficou certinho para vocês, ele ficou, né? Aparecendo tudo. Então, a gente tem que x, que é o comprimento real, vale 40,8. 40,8. E aí, como eu já tenho essa opção ali, né? Ele falou, a largura e o comprimento real da pegada são... Então, o comprimento seria o segundo valor. A gente tem, né, o segundo valor igual a 40,8 no item D. Isso quer dizer que a largura, se eu fosse fazer esse mesmo processo para calcular o valor do y, né, eu ia encontrar ali 26,4. Pergunto se fica claro para todos o exercício, o que era pedido no exercício e como foi que a gente resolveu. O que faz mesmo quando são inversamente proporcionais, se eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, existem alguns professores que falam assim, grandezas inversamente proporcionais, não cruza, né? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Eu, professor de matemática, eu gosto de falar que a gente inverte uma das colunas. Então, por exemplo, se essas grandezas fossem inversamente proporcionais, eu colocaria que era x, ia pôr o x para cima, 16,8 para baixo, e aí multiplicava cruzado. Tá? Eu faria assim, mas eu sei que alguns professores acabam ensinando que, tipo, no inversamente proporcional não cruza. Tá? Por que eu prefiro dessa forma que eu falei? Porque eu consigo inculcar no aluno que grandezas inversamente proporcionais, eu inverto uma das colunas. Né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Eu inverto quando for inversamente proporcional. Fica claro aí, para quem me perguntou no particular? Beleza. Tá? Espero que tenha ficado bem claro. Quanto à resolução, alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse exercício? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse exercício aí? Joia. Vamos lá. Próximo exercício. É um exercício de 2019, né? Deixa eu me abaixar um pouquinho aqui para poder ler. Galera, Peraí que agora eu pensei em uma coisa diferente, peraí. Que eu acho que vai ficar melhor para vocês ainda. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo... não. Não vou conseguir. Vai ter que ser assim mesmo. Infelizmente. Tá. Vamos lá. Deixa eu só sair o... Aí. O gráfico... caramba! Pode tirar foto do quadro rapidinho? Claro. Deixa eu arrumar aqui para aparecer tudo. Pode tirar. A hora que você tirar, me avisa que eu já tiro de volta. Foi? Beleza. Compartilhando tela. Vamos lá. Olha só o que diz esse enunciado aí. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certos produtos de julho a novembro de 2011. Olha só, se a gente faz uma leitura, não precisa fazer isso antes de ler o comando, tá? Mas vamos, já que a gente está na aula, vamos analisar. A gente tem ali, mês a mês, a quantidade de vendas, né? De algum produto que ele mencionou ali. Isso quer dizer que em julho foram vendidos 700 unidades,
Em agosto, 2.500 unidades. Setembro, 2.500 unidades, não mudou de agosto para setembro. Em outubro, teve um aumento para 2.800 unidades. E em novembro, baixou um pouquinho para 2.700 unidades. Essa é a leitura do gráfico que a gente faz, tá? Sabes que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Opa, ele já deu uma informação, né? Ele não deu de forma direta, mas ele já disse para a gente quanto que foi vendida em dezembro, tá? A gente não calculou ainda, dá para calcular. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... E aí tem que falar qual é o mês. Vamos lá, galera. Essa questão ela tem 2 passos, tá? Você vai ter que resolver ela em 2 passos. Você não consegue simplesmente dizer a solução só de olhar o gráfico. Por quê? Porque ele leva em consideração, né, a quantia vendida em dezembro. A quantia vendida em dezembro. Então, o primeiro passo é calcular quanto ele vendeu em dezembro. Como é que eu calculo quanto ele vendeu em dezembro, né? Ele disse que dezembro é a média dos meses de julho a novembro. Então, se eu paro para pensar, como é que eu faço a média? Eu somo todos os valores desses meses e divido pela quantidade de meses. Então, eu preciso escrever lá, julho, 700 vendas, mais agosto, 2.500 vendas, mais setembro. Setembro não alterou, foram 2.500, então tem que somar 2.500 de volta. Mais outubro, 2.800 vendas, e novembro, que foi para 2.700 vendas. 2.700 vendas. Quantos meses eu somei? Eu somei 5 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir isso aqui por 5, porque é a quantidade de meses que a gente tem. Tá certo? E isso aqui é a quantidade de dezembro. Então, a gente vai ter lá que em dezembro, vamos fazer essa conta, né? 2.500 mais 2.500 dá 5.000. 2.800 mais 2.700 dá 5.500. 5.500 mais 5.000, 10.500. Mais 700 vai dar 11.200. Divididos por 5. Vamos fazer aqui a conta. Vamos ver se a gente consegue fazer de cabeça. Se não conseguir, alguém consegue aí, né? 11.200 divididos por 5 vai dar 2.000... 240. 240, perfeito. 2.240 vendas no mês de dezembro. Todo mundo concorda com isso? Não? Todo mundo concorda com essa parte? Sim. Então, galera, quando agora ele fala o seguinte, né? Se mantivesse constante, né, a redução de unidades, e olha só a leitura, se essa redução no número de unidades vendidas, a redução da unidade vendida, quanto que reduziu de novembro para dezembro? De novembro para dezembro. Quanto que reduziu? Quanto que reduziu? 460. 460 a menos. A questão é a seguinte, se todo mês reduzir 460, quando que vai se tornar pior que julho, né? Eu acho que essa é a ideia. Só voltaria a ficar pior que julho apenas no final. Gente, é óbvio que não, né? Porque, puxa vida, você está tirando 460. Em pouco tempo vai baixar de 700, em pouquíssimo tempo. Não vai esperar até o final. Professor, como é que eu faço? Você pode ir fazendo mês a mês, e eu vou ser bem sincero, eu faria assim, tá? Eu colocaria, janeiro. Quanto que vai ser em janeiro? 2.240 menos 460.
Alguém faz para mim aí. 2.240 menos 460? 1.780. 1.780. Para fevereiro. 1.780 menos 460. 320. 1.320. Deixa eu ver se aparece na quadra. Vou virar um pouquinho a tela aqui só para poder pegar mais. Março. 1.320 menos 460. 860. Que mil? 860. 60. Galera, pronto, ó. Puxa, já está bem próximo dos 700. Então, em abril, seria menos, né? 860 menos 460, R$400. Ou seja, se mantiver essa queda de unidades que ele sugere no texto, né? Em abril já vai ser um mês pior que julho de 2011, que ele tinha falado, né? Então, o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em abril. Em março, tá ruim a venda? Tá ruim, mas ainda tá melhor do que julho de 2011. Em abril de 2012, a venda seria pior que em julho, que é exatamente isso que ele está te pedindo. Pergunto se fica claro. Vou deixar aí, se alguém, não sei se a pessoa vai querer tirar foto, né? Vai tirar foto, se não vai? Foi, show. E vamos para o próximo exercício. Próximo exercício que a gente tem ali, lá de 2019. Deixa eu só apagar isso aqui. Olha só. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o do grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. A média é 1,65, a mediana é 1,67 e a moda 1,70. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68 metros. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. E eu preciso dizer, opa, o aluno P jogou futebol ou basquete? O aluno J, futebol ou basquete? O aluno F, futebol ou basquete? O aluno M, futebol ou basquete? Ele dá na realidade, ele dá a resposta dentro do enunciado, né? Por que ele dá a resposta dentro do enunciado? Eu estou gravando essa aula? Espero que sim, né? Agora eu já não lembro se estou gravando. Tomara que esteja. Como que ele dá essa resposta? Quando ele coloca para você, né, as 3 medidas de tendência central, média, mediana e moda, uma delas me dá uma informação extremamente importante para essa resposta. Espera aí que alguém mandou alguma coisa no bate-papo. Vamos, gente. Bate-papo. Ixi. Galera, eu não consigo abrir o bate-papo, tá? Então... aqui, consegui. Tá gravando. Obrigado. Qual é a informação importante para a gente? O que é cada uma dessas medidas de tendência central? A média. A média, ele soma a altura de todo mundo e divide pela quantidade de alunos. O detalhe é que eu não sei quantos alunos tem. Ele não falou isso para a gente. Então, beleza, vou somar todos eles, vou dividir pela quantidade deles, vai dar 1,75. O que é mediana? Mediana, eu monto o rol, ou seja, eu coloco a altura de todos os alunos em ordem crescente, né? E mediana é o termo central, é o termo que está bem no meio, tá? E a moda é 1,70. O que é a moda? É aquele que mais aparece. Ele diz pra gente que a moda é 1,70. Beleza, é o que mais aparece, mas nenhum dos alunos que a gente tem ali tem 1,70. A média, eu não sei quantos alunos tem, então eu vou trabalhar com a mediana, tá? Ele disse pra gente que a mediana é igual a 1,67. 1,67. Guarda essa informação aqui. Dentro do texto,
ele afirma o seguinte pra gente. Ó, um grupo de jogador de basquete, sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. O que isso indica pra gente? Uma linguagem matemática. O que a gente consegue afirmar, então, dessa turma? A gente não consegue afirmar quantas pessoas tem. Porém, o que a gente consegue afirmar? Fala para mim. Fala para mim o que a gente consegue afirmar. Vou lá no bate-papo de volta. Quantidade ímpar. Perfeito. A gente tem uma quantidade ímpar de pessoas nessa turma, né? Por quê? Porque grupo de futebol e basquete, no basquete tem um aluno a mais. Então, se eu tivesse a mesma quantidade, né? Eu tenho 15 e 15. Opa, 30, par. Eu tenho 14 e 14, 28, é par. Tenho 2, 2, 4, é par. Se eu tivesse a quantidade igual, seria uma quantidade par, né, de alunos. Como eu tenho um a mais de um dos lados, se fosse igual era par, com um aluno a mais, ímpar. Então, a gente pode dizer que quantidade ímpar de alunos, né? Me mandaram no privado, olha, professor, chama lá, futebol X alunos, basquete X mais 1. Beleza, eu até posso pensar nisso, mas eu não preciso disso, tá? Aonde que está a ideia desse exercício para trabalhar com a mediana? Se eu monto o rol e eu tenho um número ímpar de pessoas, eu vou ter aqui uma quantidade, um elemento central, que é a mediana, e mais a mesma quantidade de pessoas. Eu não sei quais pessoas são essas. Porém, eu sei que esse termo central vale 1,67. Ele é o termo central. Como ele está me dizendo que basquete tem uma pessoa a mais, esse termo central está no basquete. Ou seja, 1,67 joga basquete. Qualquer altura maior que 1,67 joga basquete. Por quê? Porque no problema ele disse pra gente ali, né? O grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Então, 1,67, que é a mediana para a direita, basquete, e todas as medidas menores que 1,67 vão estar no futebol. Então, na verdade, quando ele pede para você descrever os alunos ali, né? O P, 1,65. Opa, 1,65 é para a esquerda do 1,67. Então, a gente sabe que joga futebol. O J, 1,66. Opa, 1,66 está para a esquerda do 1,67. Então, joga futebol. 1,67. Puxa, 1,67 é exatamente a mediana. Como ele é a mediana, o termo central, obrigatoriamente ele está para o lado de lá, porque tem um aluno a mais. Então, ele joga basquete. E o 1,68, obviamente, é mais alto que o 1,67, né? Também joga basquete. Pergunto se fica claro o raciocínio empregado aí na tela, se fica claro para vocês o raciocínio que a gente utilizou aí, né? Vou deixar aí para vocês também fotografarem, vai que alguém quer fotografar, né? A ideia do exercício. Eu acho que é muito mais válido o que foi falado do que o que está escrito, né? Então, vou contar aí até 3 aí, já vou apagar. Na verdade, vou compartilhar outro exercício. 1, 2, 3. Vamos lá, compartilhar tela. E o próximo exercício tá aqui. Olha só lá o que fala o exercício, né? O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E aí tem ali um gráfico, né, da taxa de desemprego. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi D. Galera, vamos lá. Novamente, o que é mediana? Mediana é o termo central. Eu preciso montar um rol, ou ordem crescente ou ordem decrescente, tá? Quando ele pede a mediana ali, eu vou tentar passar a forma que eu faria, que acaba sendo um pouco mais rápido, tá? Quantos meses ou quantos valores a gente tem marcado nesse gráfico?
né? A gente tem o 8,6, 8,5, 7,9, 7,9, 8,1, 7,6, 7,7, 7,5, 7,6, 6,8, 8,2, 8,5, 9, 8,9. São 14 números que a gente tem dentro daquele gráfico ali. Se eu quero encontrar a mediana, eu não tenho um termo central. Fica claro isso? Por quê? Porque eu tenho um número par de termos, tá? Então, se eu quero a mediana com um número par de termos, eu tenho 14 termos. Se eu quero a mediana dele, e mediana seria um termo central que não existe, ele estaria aqui, né? Não, nada a ver com esse 14. Ele estaria aqui, mas ele não existe. Quem que eu tenho que pegar? Aqui e aqui. Quais são os dois termos centrais, vamos dizer assim? Se eu dividisse 14 por 2, daria 7. Então, eu vou pegar o sétimo e o oitavo. Eu preciso achar quem é o sétimo e quem é o oitavo. Acho esses valores e faço a média entre eles. Isso é a mediana com o número par de termos. Ah, professor, beleza, então vamos escrever ali o rol. Não, tá? Nesse tipo de concurso, o que eu faria? Olhando o gráfico, eu consigo ver quem é maior, quem é menor. Só de olhar o gráfico, tem os números ali, né? Então, por exemplo, o menor, 6,8. O segundo menor, 7,5. Terceiro menor, 7,6. Tem 7,6 de novo, né? 2 vezes, já foram 4. Depois do 7,6, 7,7. Depois do 7,7, 7,9 e 7,9. Então, o meu sétimo termo é o 7,9. Quem é o meu oitavo termo? Quem é um acima do 7,9? O 8,1. Então, eu preciso fazer a média entre esses dois. Óbvio, né, galera? Média é tipo quem é o número que está bem no meio deles. Só de olhar a gente já consegue achar que a média vai ser 8. E essa vai ser a mediana da pesquisa. Por mais que não tenha um termo central, né? Por mais que o 8,0 não apareça na tabela, no gráfico, ele vai ser a mediana, tá? A mediana, se eu tiver um número ímpar de termos, vai ser um termo que aparece. Se for um par, pode ser que ele não apareça, tá? Pode ser que ele não apareça. Pergunto se ficou claro a ideia desse exercício aí? Ficou claro? 14 termos. Não tem o termo central, peguei o sétimo e o oitavo, porque são os dois que estão no centro. Encontrei, sem ter que montar todo o rol, encontrei quem que é o sétimo e quem é o oitavo. Fiz a média, achei a mediana. Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Vamos para o último exercício. O último exercício está aqui, né? Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. E aí ele dá a tabelinha, candidato A, B, C, D, E, média nas 4 primeiras etapas, pontuação na 5ª etapa. E ele pede para você calcular, né, dizer a classificação final desse concurso. Vamos dar a ideia para vocês. A ideia básica é assim, ó. Ah, professor, ó, eu tenho a média nas 4 primeiras etapas, né? E depois eu tenho a pontuação na 5ª. Eu não posso fazer a soma desses dois valores e depois dividir por 2 ou dividir por 5, tá? Por quê? Porque a pontuação final deles, por mais que isso represente alguma coisa, tá? Mas é como se fosse uma média ponderada. Quando ele fala que a média nas 4 primeiras etapas deu 90, né, do candidato A lá, por exemplo, qual vai ser a pontuação total dele? É a média das 5. Então, eu tive 4 etapas onde a média foi 90, vai ser 4 vezes 90, mais uma última etapa que vale 60, né? E aí sim eu divido isso por 5. 4 vezes 90 vai dar 360, 360 mais 60, 420 divididos por 5, se eu não me engano, 84, né? Se eu salvo engano da minha parte, se alguém puder me ajudar aí, 84 é a média do candidato A.
Candidato B, ele tem média nas 4 primeiras de 85. Então, 4 vezes 85, mais a última etapa que vale 85. Ah, galera, aqui bem de boa, né? Como eu estou somando 4 vezes 85 mais 85, isso aqui, né, se eu for fazer a média por 5, é a mesma coisa que 5 vezes 85, porque eu tenho 4 disso mais 1 disso, minha média vai dar 85. Opa, eu já sei que o B, né, tem que ficar na frente do A. Se eu já sei isso, já pode cortar a primeira alternativa. C, ele tem a média de 80 nas 4 primeiras, então 4 vezes 80, mas ele tirou 95 na quinta etapa, né? Eu vou fazer essa soma e dividir por 5. 4 vezes 80 dá 320. 320 mais 95 vai dar 415, né? Divididos por 5. Salvo algum engano da minha parte, 83. Opa, eu já sei que o C ficou atrás do A, tá? Tá ficando claro, acredito eu, né, a ideia do exercício, porque você vai fazer isso com todos. D. O D, ele tinha 60, então 4 vezes 60. E aí ele tirou 90 na quinta etapa. Para achar a média dele, a nota dele, 4 vezes 60 dá 240. 240 mais 90 dá 330, né? 330 divididos por 5, que vai dar 66. Notinha michuruca, né? Deixa eu ver, é isso aí mesmo, né? Foi bem mal mesmo. 66 vai ser a nota dele, tá? A gente já sabe, por exemplo, que D, a princípio, tem que estar atrás do A, B e C. Se você olhar, provavelmente, você já pode eliminar o D, né? Então, vamos fazer o E aqui, vou fazer aqui no cantinho. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Acho que cabe. E. 4 vezes. Você tem ali também 60. 4 vezes 60 mais 100. Isso tudo divididos por 5. 4 vezes 60 dá 240, mais 100 dá 340. Divididos por 5. Isso vai dar 68. E pronto, você já tem. Qual vai ser o primeiro classificado? B. Depois o A, C, E, D. Então, vamos ver se a gente acha. B, A, C, E, D. B, A, C, E, D. Item B da questão ali, tá? Não sei se vai querer tirar um print dessa questãozinha também, né? São questões que, eu vou ser sincero, né? Lógico, a gente fazendo agora, durante a aula, você vai falar assim, nossa, professor, extremamente fácil. Sim, concordo, né? Mas se você parar para pensar que você vai estar num dia meio nervoso, né? Meio tenso, eu acredito que é bom a gente ter a tranquilidade de falar, opa, não, beleza, essa questão, como é que eu vou fazer, coisa e tal. Tá bom? Vamos ver quem que tá aí. Brisa, Bruno, Camille, Eloá, Enzo, Rigotti, Igor, Boroch, Linhares, Otto, Matheus Reiser, Natália, Marques, Rafa Marques, Maria, Thiago Borges, Vitor e Isaías. Não tinha pensado em fazer 4 vezes a média. É, porque daí você consegue achar a nota certinho dele, tá? Se eu não me engano, não tem como. Tem que fazer essa média vezes 4 mesmo, porque daí você coloca o peso correto nesse valor daquela coluna ali, tá? Eu pensei que pudesse ser feito de alguma outra forma, mas infelizmente não tem. Tá bom? É como se fosse uma média ponderada mesmo. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o coração. Dividindo por 2 daria muito errado. Se você dividisse por 2, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui daria a mesma coisa. Se eu dividisse por 2, esse aqui, o C, se eu dividisse por 2 ia dar 175
O C ia ficar maior do que o A, por exemplo. Ia dar errado. Tá? Então, tem um erro aí por causa do peso que cada um daqueles valores teria. A primeira coluna, sim, tem um peso 4, tem que ter peso 4, por causa que é a média de 4 provas. Tá bom? Galera, alguém quer falar mais alguma coisa? Sinta-se à vontade. Cara, aí, ó. O pessoal quer abrir o coração, coxa perde muito. Vamos lá. Enzo, tá aí, não? Enzo, eu queria muito falar com você, Enzo. Enzo, tá na escuta? Oi. Enzo, o seguinte, hoje eu quero aquela torcida de volta, tá? Liga aquele teu secador lá, porque fenomenal. Semana passada foi ótimo. Secou muito, não adiantou nada. Então pode continuar fazendo isso aí que deu boa semana passada para mim, tá bom? Galera, todo mundo que puder ir torcer pelo São Paulo hoje de manhã. Hoje à noite, tá? Fala, Brunão, diga lá. Tem um único problema. Qual é? Exatamente. Esse é o maior dos problemas. Depender dele mesmo. Se dependesse de qualquer outra coisa, era melhor pra gente. Galera, em não tendo perguntas, em não tendo dúvidas, tá? Agradeço muito a presença de todos aqui. Eu sei que não é fácil para todo mundo. A gente vê que no final do ano está diminuindo bastante a quantidade de alunos presente, tá? Mas eu agradeço todos vocês que estão assistindo a minha aula, tá bom? Então, um abraço a todos.